Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje eu vou tentar trazer de forma bem objetiva o funcionamento da mente de cada traço de caráter, tá? E aí vocês também vão conseguir entender como minimizar a dor que cada um dos traços carrega. Para quem não me conhece, eu falo sobre traços de caráter. O que é isso? São perfis comportamentais. E existem várias formas, de você identificar o tipo de comportamento, o perfil comportamental. Traço de caráter é uma dessas formas que foi proposto inicialmente pelo psicanalista Wilhelm Reich, austríaco, lá na década de 30. Se você quer saber mais sobre cada um desses traços, eu sugiro, aqui no canal tem uma playlist chamada Traços de Caráter. 5 vídeos, um vídeo sobre cada traço. Ali você vai entender bem, como funciona cada traço, características de cada um, tanto características físicas quanto de comportamento. O objetivo hoje é mais entender a programação de fábrica, digamos, o software de cada traço de caráter, Porque cada traço tem um programa, É como se ele viesse programado para funcionar daquela forma. Então, de forma resumida, eu vou mostrar qual é a programação de cada traço de caráter, tá? Mais uma vez, nós temos os 5 traços de caráter, só que alguns são mais intensos, então são esses traços que você acaba se identificando mais. Mas como os traços eles se formam durante 5 fases do desenvolvimento e todos nós passamos por essas 5 fases, por isso que todos nós temos um pouco de cada um. Só que, dependendo de como você passou naquela determinada fase, aquele traço se torna mais intenso em você, tá bom? Está relacionado ao estímulo que você recebeu no período da infância. E cada traço se relaciona a um estímulo. Então vamos lá. Hoje eu vou relacionar o recurso do traço. Então vamos lá. Eu sou esquizoide. Então eu tenho um recurso do esquizoide. Eu tenho uma necessidade que deve ser atendida e eu também tenho uma dor relacionada a esse traço. Então, hoje o objetivo do vídeo é relacionar o recurso do traço com a necessidade que ele apresenta e com a dor que ele carrega, tá? Vai começar a montar um quebra-cabeça aí para vocês. Quando eu atendo os clientes numa análise, eu começo falando o seguinte: olha, o objetivo da análise é mostrar para você que você tem como se fosse 5 filhos, Cada traço, um filho. Cada um apresenta uma necessidade. Então, você precisa identificar qual é a necessidade de cada filhinho desse e descobrir na sua vida aonde você pode atender cada uma dessas necessidades, certo? Então, a gente vai começar pelo primeiro traço a se desenvolver, que é o esquizoide. E você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, não estranhe os nomes, tá? Aqui na análise dos traços de caráter, nada tem a ver com transtorno mental, transtorno de comportamento. São perfis comportamentais dentro da normalidade, tá bom? Qual é o recurso do esquizoide? Criatividade. Essa é a maior habilidade dele. Então, qual é a necessidade? Ele precisa se sentir bem recebido no ambiente que ele vive. É uma necessidade, ele precisa perceber que as ideias dele são bem aceitas. E quando eu falo bem aceitas, não quer dizer que todo mundo tenha que aplaudir o que ele produz, as opiniões, os projetos, as ideias. Não é isso, tá? O esquizoide, ele produz muito, a mente é muito acelerada, Cada hora pensa uma coisa, muda de ideia o tempo todo. Então, ele precisa se sentir seguro naquele ambiente para que ele possa expor a ideia. E aí, a outra pessoa não necessariamente tem que falar que tudo é lindo e maravilhoso, mas sem ser de uma forma a diminuir a capacidade do outro. Então o esquizoide fala lá uma ideia, um projeto, uma coisa ali que está na cabeça dele, e a outra pessoa fala: nossa, que coisa horrível, da onde você tirou isso? Pelo amor de Deus, não só sai M da sua cabeça?
Deu para entender? Quando ele tem essa recepção no meio em que ele vive, ele começa a não expressar toda a criatividade, porque ele percebe que as ideias não são bem aceitas. É diferente se ele tiver uma ideia muito ruim e alguém falar assim, nossa, fulano, não tá tão boa, acho que pode ficar melhor, né? De que forma a gente pode melhorar isso aí? Você acha realmente que dá? Né? Isso aí tem caminho? Tem jeito de melhorar isso? Deu para entender que mesmo a ideia sendo ruim, existem formas diferentes de você expressar essa opinião. E a necessidade do esquizoide é se sentir aceito no ambiente, né? Por mais que a minha ideia seja ruim, ela não vai ser rejeitada. Qual é o medo do esquizoide? Rejeição. Então, a rejeição relacionada à ideia, porque ele é uma pessoa extremamente racional, ele é extremamente conectado ao que ele produz mentalmente. Então, ele é a ideia dele. Se a ideia dele é rejeitada, ele se sente rejeitado. Então, vamos entender como o recurso está conectado com a necessidade, que está conectado com a dor. Eu tenho um recurso de criatividade, mas para eu expressar esse recurso, eu tenho uma necessidade de me sentir bem recebido nesse ambiente. Esse ambiente precisa acolher a minha produtividade. E acolher não quer dizer bater palminha, falar que tudo é maravilhoso, mas é ter um retorno respeitoso, sabe? Eu preciso sentir essa confiança em que quando eu expresso a minha ideia, eu não serei rejeitado, porque eu sou a minha ideia. Quando ele não tem essa necessidade suprida, quando esse ambiente não é um ambiente que aceita aquela produção mental dele, ele entra na dor da rejeição. Certo? Oral. Qual é o grande recurso do oral? Comunicação e acolhimento. Então é aquela pessoa que se importa com o outro, que tem aquele olhar de valor para o outro, né? Eu quero saber como o outro tá, se eu vejo o fulano meio cabisbaixo, como é que tá, fulano? Tá tudo bem? Quer conversar? Então é esse olhar mais acolhedor. Qual é a necessidade dele? Se sentir cuidado. E o sentir cuidado significa eu sinto que eu sou importante para alguém. Eu sinto que eu sou querido, que eu sou visto por alguém, tá? Presta atenção, o meu recurso de ser acolhedor e comunicativo, ele existe justamente para atrair a mim a necessidade que eu tenho, que é ser cuidado, acolhido também. Deu para entender? Eu tenho um recurso para que eu expresse esse recurso e assim eu atraia para mim a minha necessidade, que é também me sentir cuidado. Só que muitas vezes a própria pessoa não se permite ser cuidado. E aí entra na dor do abandono, né? A dor do abandono, que é a dor relacionada ao oral, é aquela dor onde a própria pessoa, ela começa a perceber que ninguém se importa com ela. Ela está literalmente se sentindo abandonada. A necessidade dela não foi suprida. Eu não estou me sentindo cuidada, acolhida. E aí, muitas vezes, o primeiro passo para entrar na dor do abandono foi dado pela própria pessoa, porque ela assumiu uma postura de não se permitir ser cuidada. Simone, como eu me permito ser cuidada? Você se colocando numa postura vulnerável, demonstrando as suas fragilidades. E aí, é importante entender que cada pessoa vai apresentar um percentual daquele traço. Se você tem 35% de oralidade, você precisa se sentir cuidada 35%. Se você tem 10% de oralidade nos seus traços, você precisa se sentir cuidada 10%. Por isso que as pessoas são diferentes. Você vê uma pessoa, nossa, aquela pessoa é tão vulnerável, né? Uma pessoa que demonstra tanta fragilidade, que pede ajuda. É porque ela tem um traço de oral maior e provavelmente está expressando as suas necessidades. Enquanto uma outra pessoa
Às vezes tem 20% de oralidade, ou seja, 20% de eu preciso me sentir cuidada, mas ao mesmo tempo ela não consegue. Ela quer ser autossuficiente. Por quê? Porque tem um outro traço com essa característica também que pesa contra essa necessidade. É um lado, eu quero me sentir cuidado, e um outro lado, eu quero ser forte e dar conta de tudo. E aí o objetivo da análise é você ver, eu tenho essa necessidade e eu tenho essa necessidade também, que são opostas. Em que momento eu vou ser frágil, em que momento eu vou ser forte. O que não dá é você querer ser frágil o tempo todo ou querer ser forte o tempo todo. Deu para entender? O oral, ele tem a necessidade da fragilidade. Eu preciso me mostrar vulnerável para que eu receba carinho, atenção. E aí, não é eu preciso que alguém resolva a minha vida, eu preciso de atenção, eu preciso de ouvidos. Eu preciso conversar com alguém e perceber que eu estou sendo ouvido, que eu estou sendo visto, que alguém se importa comigo. Só que se eu mesmo não me permito me colocar numa postura de vulnerabilidade, de pedir ajuda, como eu vou ter a minha necessidade atendida? Deu para entender? Porque muitas vezes é a própria pessoa que dá o primeiro passo para entrar na dor e se sentir abandonado. E aí eu vou voltar no esquizoide, que eu pulei essa parte. Como que o esquizoide se torna responsável pela sua própria dor? Quando ele precisa expor as suas ideias, colocar para fora a sua criatividade, mas ele guarda para ele temendo a rejeição. Ah, será que vão discordar, vão dizer que a minha ideia é um lixo? Então eu guardo, eu não expresso. Se eu tenho uma necessidade de me sentir aceito naquele ambiente, aceito, o que eu digo é ser bem recebido pela forma que eu penso, pela forma que eu funciono, tá? Esse é o bem aceito do esquizoide. Eu preciso sentir um ambiente receptivo às minhas ideias. Mas para eu sentir esse ambiente, eu preciso colocar a minha ideia para fora. E às vezes ele não dá esse passo. Ele guarda tudo para ele. Tá fazendo sentido? E agora vamos para o terceiro, que é o psicopata. Qual é o recurso do psicopata? A capacidade de argumentação, de persuasão, que é o quê? O convencimento. É assim que ele também se torna um bom líder, porque ele tem argumentos para convencer as pessoas a fazer aquilo que ele quer. E às vezes aquilo que ele quer é o que é preciso fazer, certo? Então essa é uma habilidade, é o grande recurso dele. Qual é a necessidade de todo psicopata? Ele precisa se sentir confiante. O ambiente, as pessoas precisam inspirar confiança nele para que ele possa executar todo aquele potencial de liderança. É difícil você liderar pessoas que você não confia, que você acredita que pode te passar a perna. Então, a minha necessidade de eu preciso me sentir confiante, ela precisa estar sendo suprida. Confiante, gente, no sentido de ter confiança no ambiente e nas pessoas, tá? Não é confiante de eu confio em mim. Eu preciso sentir a confiança, na verdade, tá? Das pessoas, eu preciso me sentir seguro, que eu posso confiar naquela pessoa, naquele ambiente. Então, eu preciso ter essa necessidade atendida para que eu possa vender bem, para que eu possa liderar bem. Deu para entender? Que a necessidade é um passo que precisa ser dado, né? Algo que precisa ser suprido para que eu possa expressar todo o meu recurso, toda a minha habilidade. E qual é a dor? A dor é se sentir enganado, se sentir manipulado. Só que ele, para sentir a confiança nas pessoas, ele também precisa confiar. Confiança é uma via de mão dupla, né? E a grande dificuldade do psicopata é confiar, é essa entrega, é essa via que ele tem muita dificuldade, né? Sair dele, o dar. Ele precisa receber, mas a confiança é uma via de mão dupla, certo? E esse momento do dar a confiança dele para o outro é muito difícil. Se eu não confio nos outros, é como se eu não abrisse as portas para que os outros também não confiassem em mim. E aí o que eu sinto?
Eu sinto que as pessoas querem me enganar, querem me manipular, que só se aproximam de mim para tirar o que eu posso oferecer, seja dinheiro, seja influência, seja o que for. Deu para entender como o psicopata, ele cai na própria dor se ele não se permitir ter as suas necessidades atendidas? Eu preciso sentir a confiança nas pessoas e no ambiente. Mas se eu mesmo não confio nas pessoas e nos ambientes, eu entro na minha dor da manipulação. Eu acredito que todo mundo quer me enganar. E aí, se eu acredito que todo mundo quer me enganar, eu não expresso o meu recurso da melhor forma, que é a liderança, que é a persuasão. Deu para entender? Quem é que vai ser liderado por uma pessoa manipuladora? É assim que funciona. Masoquista. Qual é o grande recurso, habilidade? São pessoas extremamente organizadas, planejadoras. Qual é a necessidade, a grande necessidade do masoquista? Gente, são várias necessidades, tá? Eu tô falando das principais, de cada traço. O masoquista tem uma necessidade de se sentir seguro. E a segurança engloba vários aspectos. É uma segurança financeira. Ele não é uma pessoa que vai arriscar com facilidade. Não é uma segurança geográfica. Não é aquela pessoa que toda hora está se mudando. Ela é aquela que estabelece raízes, tá? É uma pessoa que precisa de uma segurança emocional, tá? Então são vários aspectos de segurança que é a necessidade que ele tem, tá? E aí, qual é o medo dele? É o medo da humilhação, é o medo da crítica. Vamos entender como está relacionado uma coisa com a outra. Eu tenho uma necessidade de segurança. Por isso que eu tenho aqueles recursos para atrair para mim a segurança que eu preciso. Então eu sou uma pessoa extremamente planejadora, organizada, e outra coisa que eu não falei é forte emocionalmente, tá? Então eu sou uma pessoa forte emocionalmente, eu sou uma pessoa planejada, uma pessoa organizada, para que eu possa assim atender a minha necessidade de segurança, certo? Principalmente uma segurança emocional, para que eu possa ter energia de produzir tudo aquilo que eu posso produzir, porque ele é bastante executor. Eu, com uma segurança emocional bem feita, eu consigo produzir bastante e manter a minha segurança. Só que, quando eu tenho tanto medo da crítica do outro, olha o medo aí, quando eu me preocupo tanto com a opinião do outro, o que acontece? Eu acabo abrindo mão da minha segurança emocional. O que isso significa? Eu não sei dizer não. Eu acabo resolvendo o problema dos outros, eu acabo fazendo tudo para os outros e com isso eu não permito que a minha necessidade de segurança seja estabelecida. O meu mundo emocional, ele fica com tantos conflitos porque eu quero atender a tantas demandas. É a mãe que quer que eu seja isso, é o pai que quer que eu seja aquilo, é a tia que espera que eu haja daquela forma, é o chefe que espera que eu seja do outro jeito. Eu fico atendendo a tantas demandas que o meu mundo emocional vira um caos. Qual é a segurança? Nenhuma. Eu vivo buscando a expectativa do outro por causa do medo da crítica, do julgamento. E aí, muitas vezes eu não consigo expressar o meu recurso, que é de ser organizado. Eu uso todo esse planejamento para produzir e aí eu não consigo. Porque a minha necessidade de segurança não foi atendida. Por quem? Por mim mesmo. Eu estabeleci esse caos emocional e aí eu não consigo uma segurança financeira ou uma segurança geográfica. Cada hora eu tô morando num lugar, a minha vida tá uma zona. Por quê? Porque eu fiquei com tanto medo da opinião do outro, da crítica, do julgamento, que eu me deixei levar pelas expectativas dele. Então eu não atendi a minha necessidade de segurança emocional, não aprendi a dizer sim. Por conta disso, não consegui expressar todos os meus recursos da melhor forma. E aí eu caio na dor, no medo do julgamento. Fiquei vivendo uma vida simplesmente atendendo a expectativa do outro, buscando a aceitação do outro. Aí eu caio nessa dor da humilhação.
não me protegi emocionalmente, e aí eu vivo buscando atender a expectativa do outro, certo? Último traço, rígido. Qual é o grande recurso, a habilidade dele? É fazer bem feito. É uma pessoa que tem muita energia de execução e ela busca o aperfeiçoamento, é uma pessoa proativa, ela é uma pessoa que quer sempre fazer o seu melhor, tá? Qual é a necessidade dela? Se sentir reconhecida. Então, o meu recurso existe justamente para atender a minha necessidade. Eu não quero ser reconhecida e valorizada, então é justamente por isso que eu sou uma pessoa com bastante energia de execução. Eu vou lá e faço da melhor forma possível, tá? Então é assim que a minha habilidade atende à minha necessidade. Então, a minha necessidade é se sentir reconhecido, né? É que eu seja vista e valorizada pelas pessoas, pelos ambientes em que eu frequento, certo? Qual é a maior dor? Se chama dor da traição, mas que significa o quê? Não ser bom o suficiente. Se eu não conseguir ter a minha necessidade atendida, de ser reconhecido e ser valorizado, eu entro na dor de eu sou o cocô do cavalo do bandido. Se eu não sou reconhecido, eu começo a achar que eu não sirvo para nada, que eu não sou bom em nada. E como que eu mesmo posso me colocar nessa dor? Quando eu sou crítica demais comigo mesma. Quando eu crio uma expectativa muito alta e aí eu não dou conta de atender, e aí eu sempre me julgo incapaz. Como minimizar isso? Eu preciso estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Não, mas eu já quero botar a régua lá em cima. Eu boto uma expectativa muito alta. E aí, se por acaso eu não alcancei exatamente como eu planejei, eu me sinto a dor da traição. Eu sinto a dor da traição. É o quê? Eu perdi aquela colocação de melhor. Eu não fui boa o suficiente. Eu me sinto o cocô do cavalo do bandido. Eu me sinto frustrada. Eu me sinto péssima no sentido de capacidade. Por quê? Porque eu sou crítica demais. Comigo e com os outros também. Porque o que eu acho que eu sou capaz de fazer, eu exijo que o outro faça também, tá? Então, como que eu dei esse primeiro passo para me colocar na dor da traição, que é essa dor de não ser bom o suficiente? Sendo crítica demais. E aí, se eu sou crítica demais, eu não consigo expressar todo o meu recurso na sua potencialidade, eu não consigo fazer o meu melhor, porque nunca tá bom, eu sempre vejo o que tá faltando, eu nunca consigo ver o que eu alcancei, eu tô sempre de olho no que pode melhorar e não naquilo que já melhorou, e aí eu não sinto o reconhecimento. Porque antes do outro reconhecer, eu mesma já fui lá e já joguei um balde de água fria. Eu já fui lá e já falei, cara, ficou horrível. Ficou uma porcaria. E aí essas pessoas podem viver, quando elas estão vivendo na dor, né, elas podem viver duas situações. Ou estão sempre frustradas porque elas fazem, mas nunca está bom. Ou elas nem fazem nada. Por quê? Porque elas ficam esperando o momento de ter a condição de fazer perfeito para fazer. Quando que essa condição chega? Nunca. E aí é aquela pessoa que tem muita energia de execução, mas não consegue fazer nada na vida dela. Porque ainda falta aquele curso, ainda falta não sei o quê, ainda falta tanta coisa que ela não faz nada. Deu para entender? Agora, falando dos 5 traços, quando cada traço se coloca na dor e aí não consegue expressar os seus recursos e por isso não atendem às suas necessidades, o esquizoide faz isso como? Ele mesmo rejeita suas próprias ideias. Ele acha que tudo que ele pensa é uma porcaria. O oral, ele não olha para ele, não cuida dele, não expressa as suas necessidades, que no caso vou me colocar numa posição mais vulnerável para receber atenção e cuidado. O psicopata faz isso como? Não confio em ninguém. Com isso as pessoas também não conseguem abrir as suas portas e confiar em mim e assim eu me sinto manipulado. Me sinto enganado, parece que as pessoas estão sempre querendo tirar alguma coisa de mim, se aproveitar de mim. O masoquista, não estabeleço a minha segurança emocional. Permito que as pessoas façam o que querem da minha vida.
Com isso, eu não consigo estabelecer a segurança que eu preciso para produzir. O rígido, eu não consigo reconhecer, primeiro, eu mesmo, o meu valor, o meu potencial, me cobro demais, com isso não consigo produzir da forma adequada, por isso não sou reconhecido. Fez sentido? Então, gente, esse era o objetivo, é linkar por que o recurso existe, que é para atender a nossa necessidade, e quando eu não atendo aquela necessidade, eu entro na dor do traço. E muitas vezes eu entrei na dor do traço porque eu mesma não busquei atender a minha necessidade, tá? Por isso que eu digo que o objetivo da análise é mostrar para você quais são as suas necessidades, aonde eu posso atender cada uma delas na minha vida, porque se eu atendo as minhas necessidades, eu consigo expressar bem os meus recursos e dificilmente eu entro na dor. A dor não vai ser algo que você nunca vai ter contato com ela. Sim, você vai ter, mas de forma mais rápida. Uma pessoa que esteja muito bem, mesmo assim ela entra na dor, mas é assim, ó, ela entra e sai com facilidade. Quem vive na dor é aquela pessoa que entrou na dor e não consegue sair dali, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que deixem aqui nos comentários e peço também sugestões, porque é importante eu falar o que vocês querem ouvir, tá? Às vezes eu acho que uma coisa é importante pra mim, mas pra vocês não é. Então, deixa aqui no comentário a sugestão de assunto, alguma dúvida que vocês tenham e que vocês comentem, curtam, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Tchau, até o próximo vídeo.